Bom dia, pessoal. Olha eu aí pagando uma de roqueiro. Bom, mas eu explico. É intencional mesmo a camiseta. Eu espero que meu filho não fique bravo. Olha só, a gente estava conversando, discutindo um assunto. Na realidade, não discutindo, conversando sobre um assunto. Eu e uma amiga minha, a Nilvana ali da Califórnia. Califórnia não, Estados Unidos, né? Califórnia, Nova Santa Rita. E ela me perguntava para mim quanto a CDC, né? Que na realidade está no nosso imaginário a CDC como antes de Cristo e depois de Cristo, ou a banda de rock, né? Da década de 80. E só que eu fiz uma confusão e ela estava falando na realidade do antes do coronavírus e depois do coronavírus, se existiria essa correlação, né? E, e aí, com aquela mania de professor, eu acabei fazendo um discurso em torno da temática. Bom, o que a gente conversou e eu gostaria de socializar com vocês. No meu ponto de vista, não vai existir outro marco temporal na história da humanidade como o advento do nascimento de Cristo, seja ele um personagem histórico, seja ele um personagem divino. Em ambas as questões, ele vem como quase que um divisor de água entre um tempo onde a moral, ética, religiosa não existia. E após ele, com todas as mudanças sociais que tiveram, se estabeleceu para a humanidade uma moral, ética, religiosa, e essa vai pautar, talvez, o comportamento humano para toda a eternidade, porque os questionamentos vão vir, as imposições vão passar, e a gente sempre vai lembrar daquela conduta moral, ética, religiosa, que nos faz repensar algumas condutas que, em tese, não seriam tão humanas assim. Né, como sem entrar no mérito de religião, né, até porque todas as religiões, de maneira ou de outra, vão transitar entre uma moral ética religiosa, e quase todas aquelas grandes religiões elas também vão citar Jesus Cristo como um personagem ou principal ou um personagem secundário. Bom, e isso, para não deixar de fora também, vai acontecer também nas religiões de matriz afro. Com bastante força, assim, e que bom. E que bom e é salutar, né, porque nós tenhamos, religiosamente falando, personagens em comum. Bom, esse era, na prática, o que eu conversei lá com a Nilvana. E posterior, né, para entrar numa temática mais que era do interesse dela naquele momento, que era se tinha antes ou depois do coronavírus, não me resta dúvida que com certeza os comportamentos, a dinâmica social a partir daí vão se estabelecer de maneira diferente, principalmente em relação ao nosso olhar para o bem público, né? O olhar para o bem público. Porque quantas imperfeições existem na administração do bem público, né? Nós chegamos ao ponto de privilegiar eventos sociais de tamanha grandeza, para não entrar no mérito de nenhum, e em detrimento de uma saúde exemplar, de um hospital bem construído ou de um saneamento básico bem feito. E essas imperfeições a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente, porque a gente deu para ver que não é só pobre que morre pobre, morre rico, morre famoso, morre o anônimo, morre todo mundo. E isso faz parte da nossa evolução como ser humano. E isso faz parte do nosso olhar para aquilo que é de bem comum, né? Porque tem o que é teu, o que é meu e o que é nosso, né? E as pessoas muitas vezes se apropriam do que é nosso e cuidam do que é delas e se lixam para o que é teu. Pensando assim, então, a gente vai ter que adotar uma outra postura comportamental. E segue, e vamos ter que seguir até o dia de amanhã, quando a gente conseguir estancar esse processo de, de fragilidade da sociedade e achar outro mecanismo para que nós não estejamos tão vulneráveis assim. E a maior vulnerabilidade nossa ainda é a ignorância e ainda é a manipulação por parte do poder público. Então, Nilvana, eu acho que foi muito salutar a nossa discussão, então que tenhamos um bom pensar aí, um bom dia e um dia de cada vez. Um abraço a todos e em especial
ao pessoal aí que está na linha de frente e sempre rezando para um dia melhor. E que Jesus Cristo, Alá, Jeová, Oxalá, todos eles estejam conosco. Um bom dia a todos.